aí, leitores, tudo bom? Meu nome é Rafael Santana e estamos juntos em mais um vídeo do canal Livro na Veia. Hoje nós vamos conversar de forma bem informal e bem dinâmica, bem distraída aqui, né? Divertida, sobre os 14 tipos de leitores. E já vou dizendo para vocês que eu tenho um pouquinho de cada um deles dentro de mim. Mas antes da gente prosseguir no vídeo, deixa eu fazer uma coisa que eu sempre esqueço, né? E aí eu sempre acabo tendo que recomeçar, né? Regravar o que eu já tinha dito. Olha aqui, ó. Minha lâmpada, minha lua lâmpada está apagada, gente. Espera aí que eu vou acender ela rapidinho aqui. Qual cor vocês preferem? Vermelho? Verde? Azul? Vou deixar azul. Desculpe aí os ruídos. Eita. Azul. Azul. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar o vídeo de fato. Tipos de leitores. O primeiro deles é o leitor cupim. Já ouviu falar? Bom, o leitor cupim é aquele leitor que é apaixonado por papel. É isso mesmo. Essa pessoa, ela não consegue ler e-book, não consegue ler nem PDF, porque a paixão dela é pegar um livro impresso, folhear as páginas, sentir o cheirinho, né, do papel. Essa pessoa é apaixonada, é apaixonada por papel, né, por coisas que sejam derivadas, né, de madeira, como é o caso do papel. Ou seja, um leitor cupim. Celulose, ela adora celulose. Tipo de leitor número 2. O leitor eu quero, eu posso. Esse é aquele leitor compulsivo. O leitor que compra livro sem nem pensar duas vezes, né? Ele simplesmente pensa assim, eu não tenho isso daí na minha estante, então... Peraí um instantinho, peraí. Tá aqui meu cartão. Esse leitor, ele compra livros sabendo que não vai ter tempo para ler. Não é nem preguiça ou falta de vontade. É falta de tempo mesmo, né? Porque a vida de todo mundo é corrida. Então, apesar de saber que não vai ler, né? Porque, né, ninguém tem tanto tempo assim para ficar lendo vários e vários livros na mesma semana, no mesmo mês, ainda assim ele vai comprar, ele ou ela vai comprar, né, todos os lançamentos, todos os livros possíveis que ficar sabendo por aí que existe, né? Ouviu falar de um livro aqui? Vou comprar agora. Saiu um livro tal? Vou comprar agora. Pré-venda daquele lançamento que tá, né, todo mundo aí comentando? Vou comprar agora. Esse é o leitor eu quero, eu posso. O terceiro tipo de leitor é o leitor pregador. É isso mesmo, gente, mas não é pregador de roupa, não. É pregador que transmite a palavra, né? Que transmite conhecimento. No caso aqui, é o leitor que convence outras pessoas a se tornarem leitoras também, sabe? Aquelas pessoas cristãs, né, que estão sempre falando de Cristo, sempre falando de Deus, da Bíblia para as outras pessoas, né? Para ensiná-las a também se tornarem cristãs. Então, nesse caso aqui, o leitor pregador, ele está sempre falando dos benefícios da leitura, sempre falando como é bom, né, ser leitor, como é bom ter um livro por perto, e acaba convertendo pessoas não leitoras em leitoras. Por isso, esse é o terceiro tipo, um leitor pregador. O quarto tipo de leitor é o leitor sanfona. Você sabe, né? Aquele instrumento musical que vai e vem, certo? Esse leitor sanfona é o leitor que não consegue ler outras histórias. Ele está sempre voltando para livros que ele já leu antes. Ou seja, está sempre naquele vai e vem, né? Termina um livro aqui, até começa outro, mas deixa ele de lado e volta para aquele livro que ele amou, que ele, né, se apaixonou, que ele gostou pra caramba, né? Um livro que o cativou a beça e ele não consegue pensar em outras histórias, não consegue engajar em outros livros e acaba voltando para leituras antigas, né? E aí, você é esse leitor sanfona? Não consegue se adaptar a novas histórias? Não consegue superar aqueles livros maravilhosos que já passaram pela sua vida? Conta aí nos comentários para mim. Temos também o quinto tipo de leitor, que é o leitor enluarado. Esse leitor é aquele... Nossa, peraí. Língua presa, um problema sério. Esse leitor é aquele leitor que tem insônia. Ele só consegue ler na madrugada. Porque, não sei, né? Às vezes é porque tá tudo em silêncio, tá todo mundo dormindo, o mundo do meio que tá parado, né? Então ele pensa assim, é agora, é o melhor momento para eu me conectar com essa história, né? O mundo tá todo aí sem fazer nada, né? Só o pessoal da balada, né, que continua nativo aí ao longo da madrugada. Então, é agora que eu vou pegar aquele livro, né, que tá ali, ó, do ladinho aqui da minha cama, para ler.
o leitor enluarado, ele gosta de ler sob o luar. Nada de ler sob a luz do sol, não. Ele gosta de ler sob a luz da lua. Ou seja, na madrugada, ao longo da noite. Para ele é o melhor momento para folhear as páginas. O sexto tipo de leitor é o leitor curioso. E ele faz duas que são as suas maiores características. O leitor curioso é aquele leitor que não consegue saber, né, abrir um livro, né, começar a ler um livro, sem ter uma espiadinha do que o aguarda no final. É aquele leitor que vai lá na última página para dar uma conferida, né, no que está sendo dito, né, ali na frase final ou na palavra final do livro. Ou seja, a curiosidade acaba matando o gato, né? Porque, por exemplo, eu já fiz isso algumas vezes e peguei spoilers do livro na última linha ali, na última frase, na última palavra. E me arrependi, né? Fazer o quê, né? Uma dessas leituras que me deu um spoiler gigantesco, bem ali no finalzinho, né, na última frase, foi o livro Até Você Ser Minha, de Samantha Hines. A última frase do livro tem um grande spoiler, que a princípio você não entende muito bem, mas conforme você vai lendo, você compreende, né? Peraí, tinha um nome aqui no início dessa frase, então, que é da personagem X, né? Então, provavelmente, essa personagem X que é a vilã da história. Esse leitor curioso, ele gosta de olhar a última página do livro. Em alguns momentos, né, em algumas situações, acaba se arrependendo, né? Porque pega um baita spoiler. Mas o leitor curioso, ele também tem uma outra característica, que é querer saber qual é o livro que a pessoa, né, ao lado, seja num ponto de ônibus, seja num restaurante, seja numa fila, seja num ônibus mesmo, né, ali sentado num banco próximo, qual é o livro que ela está lendo? Ele vai fazer um esforcinho, vai esticar ali o pescoço, vai dar uma catucada, às vezes vai até se aproximar da pessoa para saber qual é o livro que ela está lendo. Tem até uns memes, né? Algumas pessoas falam por aí, se você estiver lendo um livro em público, mostre a capa do livro, porque tem gente que, né, sofre por não saber qual é o livro que está sendo lido pelo seu coleguinha, né, pelo seu semelhante. O sétimo tipo de leitor é o leitor assalariado. É aquele leitor que ganha até 2 salários mínimos, às vezes 3, mas que a vida, né, tem tantos gastos, tantas despesas, que acaba não sobrando muito dinheiro, né, para comprar livros. E aí ele compra ali um livrinho aqui, outro ali, e está sempre correndo atrás de promoções, né? Segue dezenas de páginas no Twitter, por exemplo, para saber todos os livros que estão em promoção, porque comprar o livro no preço cheio é uma coisa que está fora de cogitação, né, para o leitor assalariado. E aí, você é um leitor assalariado? Assim como esse carinha que vos fala? O oitavo tipo de leitor é o leitor sem apegos. Ele não tem nenhum tipo de amor, né? Aquela paixão, aquela coisa assim, pelos livros, pelo exemplar em si. Ele gosta da história, gosta dos personagens, porém ele judia do exemplar. É aquele leitor que quebra a lombada, é aquele leitor que dobra a página, né? A página não, a capa do livro. É aquele leitor que rabisca, que risca, que passa marcador em tudo que é frase. É aquele leitor que dobra a pontinha assim da página para poder marcar a página, né, em vez de botar um marca-página de verdade. É aquele leitor que, se tem uma sujeirinha, né, se entorna uma gotinha de café, uma gotinha de suco, se amassa, se fica encardido o livro, ele não tem problema. Para ele tá tudo bem, né? Ele não é o tipo de leitor que se preocupa com a perfeição, que quer manter o seu livro ali intacto, né? Bonitinho, do jeitinho que veio da livraria. Um leitor sem apegos, sem preocupações. E também, né, é um tipo de leitor que passa os livros adiante, né? Ele não fica guardando livros, né, acumulando poeira nas estantes, né? Ele terminou de ler um livro e pega ele e passa adiante. Dá para outras pessoas também lerem, né? Esse é o leitor sem apegos. O nono tipo de leitor é o leitor multiverso. É aquele leitor que não consegue ler um livro por vez. Ele está sempre ali com uma ou duas leituras em andamento, né? Quando você tem um canal no YouTube, por exemplo, você tem que ler uma história aqui, outra ali, para você conseguir ter mais possibilidades, né, de fazer vídeos. Mas um leitor normal, digamos assim, né, uma pessoa que não está lendo porque tem alguma obrigação, né, com aquela leitura, não tem por que fazer isso, né? É bom você começar um livro e ir adiante, né, apenas com ele, né? Aproveitá-lo ao máximo. Porém, tem gente que não consegue. Começa um livro aqui, aí começa outro daqui a pouco, antes de terminar aquele outro, né? O outro está na metade, às vezes ainda no início, e ele já está lendo alguma outra história.
Tem gente que tem um livro no tablet, né, no celular, e outro, né, impresso na mesa de cabeceira, outro lá na mesa do trabalho, e assim vai, né? Dependendo do lugar onde ele está, ele tem um livro diferente para ler. É um leitor multiverso, que mistura várias histórias, né, completamente diferentes, e tá ali, lendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E o melhor, sem se enrolar, sem colocar fulano e beltrano de uma história numa história diferente. Essa pessoa é quase um deus, né? Quase um gênio. E o 10º tipo de leitor, minha gente, é o leitor monogâmico. Esse leitor, ele passa a vida inteira lendo apenas um autor, ou também apenas um gênero. É aquele leitor que só lê fantasia, ou só lê romance, ou só lê terror. Por exemplo, a galera que só lê terror, na maioria das vezes, só lê Stephen King, por exemplo, né? Que tem mais de 70 livros. E aí a pessoa pensa assim, bom, vou ler aqui mais um livrinho do Stephen, né? Gostei muito desse daqui e tal. Ah, quero ler mais um livro de terror. Vou ler mais um do Stephen também. E assim vai. Tem algumas pessoas que gostam de livros policiais, né? Livros de mistério, e só leem Agatha Christie, que tem dezenas de livros também. Isso acontece muito porque nem todo mundo tem o hábito da leitura. Às vezes a pessoa ela se apega a uma escrita, né? A um tipo de escrita, a um tipo de história, a um personagem. Então muitas das vezes a pessoa quer mais daquele tipo de escrita, né? Mais daquele personagem. Ele não vai buscar a leitura em si. Ele quer aquele universo, né? Quer aquela forma de contar histórias que aquele autor específico ou autora tem. Então muitas das vezes essa pessoa acaba se tornando um leitor fiel de um único autor ou de um único gênero. Ele não trafega por gêneros diferentes, né? Se ele começou a vida dele de autor, ou melhor, de leitor, lendo fantasia, ou lendo romance policial, ou lendo romance, ele vai passar todo o resto da vida só lendo livros desse gênero. Ou seja, um leitor monogâmico. O 11º tipo de leitor é o leitor quero um Oscar. Esse leitor é aquele leitor que lê o livro interpretando tudo o que está acontecendo. Ele literalmente incorpora os personagens. Ele interpreta os personagens. Cada diálogo que vem, ele cria um jeito diferente de falar, né? Ele literalmente tem até uns trejeitos, né, do personagem. Ele literalmente interpreta aquilo que está sendo dito, né? Ele não lê por simplesmente ler, né? Como se estivesse lendo um jornal, por exemplo. Não, se ele lê uma frase, um diálogo que tem uma certa emoção, que tem uma certa carga dramática, ele vai interpretar aquilo. Por exemplo, se um personagem X fala, estou com dor de barriga hoje. Ele não vai falar, né, não vai ler, estou com dor de barriga hoje, diz o personagem tal. Não, ele vai ler assim, estou com uma dor de barriga hoje, diz o personagem tal. Sabe? É só um exemplozinho assim meio bobo, né? Mas esse tipo de leitor, né? O quer um Oscar, ele interpreta o que está sendo dito. É como se fosse um ator mesmo, né? Aprendendo um diálogo que vai ter que ser encenado numa peça ou num filme. Nada de ler como se estivesse lendo bula de um remédio, não. Se tem emoção, se tem vida, né, acontecendo aqui naquele diálogo, ele vai interpretar. É o leitor ator, né? Leitor que quer ganhar um Oscar. Temos também o 12º tipo de leitor, que é o leitor fantasma. É aquele leitor que ninguém que o conhece sabe que ele é um leitor. Porque tem algumas pessoas que têm meio que vergonha de dizer que são leitoras, que compram livros, que consomem livros. Porque a maioria das pessoas não fazem isso, né? E tem muita gente que fica naquilo, né? Ah, pra que ler o livro você tem um filme? Ah, pra que ler o livro você tem a série? Ah, é muito melhor jogar um videogame, é muito melhor, né, sei lá, ir pra uma balada do que ficar horas e horas lendo, sentado, parado, com a cara colada num livro. Muita gente acaba meio que fazendo essas pressões com as pessoas, né? Essas quase zombarias. Ah, tanta coisa melhor pra fazer, você vai ler um livro. Porém, a pessoa gosta de ler. Mas, até para evitar alguns contratempos, né? Alguns aborrecimentos, ela faz de conta que não lê. Apenas pessoas que convivam com ela em casa, porque o leitor fantasma só lê em casa, ele não lê em público, né? Não lê no ônibus, não lê no trabalho, não lê em nenhum outro lugar, só em casa. De preferência, bem quietinho ali no seu quarto, né? Ou numa sala em que ninguém fique transitando o tempo todo. O leitor fantasma, ele gosta de privacidade, gosta de silêncio, de solidão durante a leitura. Então, ele dificilmente vai ler em público, ler perto de outras pessoas. Ele vai ficar lá no canto dele.
E, em alguns casos, né, esse leitor fantasma, ele não vai nem dizer para as pessoas que é um leitor, porque dificilmente ele vai ler perto de outras pessoas, então, a não ser que essas pessoas convivam com ele, né, seus pais, seus irmãos, seu marido, esposa, filhos, ninguém de fora, digamos assim, vai saber que aquela pessoa gosta de livros, porque ela é discreta, ela não faz muita questão de sair alardeando para todo mundo, olha como eu tenho muitos livros. É um leitor fantasma. E o 13º tipo de leitor é o leitor carnaval. Todo mundo sabe, né, que todo ano tem o feriado do carnaval, né? Que normalmente dura ali 4 a 5 dias entre a sexta-feira de carnaval, né, e a quarta de cinzas. E aí o que acontece? Existem outros feriadões ao longo do ano, porém o único feriadão que é garantido que vai ter todo ano é o do carnaval, certo? Porque os outros feriados dependem, né, de cair numa sexta ou cair numa segunda, ou cair numa terça, que aí enforca a segunda. Então, o carnaval não, ele é garantido, né? Todo ano, dependendo da empresa, né, onde você trabalha, né? Por exemplo, quem trabalha em comércio nem sempre aproveita o carnaval, né? Como é o meu caso. Mas escritórios, empresas públicas e tal, a pessoa fica o carnaval inteiro à toa, né? Curtindo a vida, aproveitando a vida. E como é um feriadão que tem todo ano, né? O leitor carnaval é aquela pessoa que lê um livro no ano. Apenas nessa época, no carnaval, né? Que ela vai ficar, sei lá, uma semana em casa quase, que ela lembra, eu passei tanto tempo sem ler, acho que eu vou aproveitar esse feriadão para ler um livro. E aí ela literalmente só lê um livro ali naquele feriado, né? O pessoal que não gosta de pular carnaval e tal, que fica em casa. E no restante do ano ela esquece que livros existem, né? É um leitor carnaval, que lê livro uma vez no ano, assim como o carnaval só acontece uma vez no ano. E para encerrarmos a nossa lista de tipos de leitores, temos o 14º tipo de leitor, que é o leitor Papai Noel. É o melhor tipo de leitor que existe, porque ele adora dar livros de presente. E quem que não gosta de ganhar livros de presente, né? Se você é apaixonado por leitura, apaixonado por livros, ganhar um livro de presente, por mais baratinho que ele seja, é uma coisa assim maravilhosa. Quem dera, né? Se todo leitor tivesse um leitor Papai Noel na sua vida, né? Um outro leitor para lhe dar livros de presente. Ia ser maravilhoso, não é não? E você, é um leitor Papai Noel? Ou qualquer outro tipo de leitor que você tem aqui no vídeo? Diga aí nos comentários. Eu tenho um pouquinho de cada um deles dentro de mim. Eu gosto de fazer um pouquinho de cada coisa aqui, né? Só o leitor carnaval que não é tanto a minha praia, né? Eu gosto de ler ao longo do ano todo, não apenas uma vez na vida ou outra na morte, né? Mas quero saber de vocês aí. Quais os tipos de leitores que eu citei aqui que vocês são, né? Porque normalmente a gente não é só apenas um, né? Sempre um pouquinho de cada um. Sempre tem, né, vários tipos de leitores dentro da gente, né? Várias manias que leitores carregam em si, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje aqui do canal Livro na Veia. Espero que vocês tenham gostado e tenham se identificado com as descrições que eu fiz aqui de leitores, certo? Um forte abraço. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, pessoal.